Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 225 das manifestações físicas das mesas girantes. Livro dos Médiuns, Capítulo 2. Então, nós não terminamos o parágrafo anterior, que é de número 60, mas nos encontramos no final. Então Kardec assim resume: como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, esse é um resumo, desse parágrafo todo, de número 60. Agora nós vamos para o de número 61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Então veja bem, o que Kardec quer dizer com isso? Que vamos pensar naquela época das mesas dançantes e girantes. Para que aquelas mesas, para que aqueles fenômenos ocorressem, tinha que existir, para que as mesas dançassem, girassem, para que elas fossem até o teto, dos ambientes, era necessário que no ambiente alguém fosse portador de um fluido de efeito físico. Mas nós temos que entender que vamos pensar da seguinte forma: até esse exato momento aqui, ainda não se fala desse fluido de efeito físico. Tanto é que, naquele momento que as mesas dançavam ou giravam, dava piruleta, piruleta no ar, desconhecia até o nome médium. Depois é que as coisas foram acontecendo através dos fatos, através dos estudos minuciosos de Allan Kardec, Então, como aqui está dizendo, para que o fenômeno, vamos partir para dois lados. Para que o fenômeno se produza, naquele momento, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotada de especial aptidão, dotadas de especial aptidão.
dotadas desses dons mediúnicos e que também, assim, tivessem uma afinidade, que gostassem, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem aptidão pela psicografia. Então, ele gosta de educar o seu dom mediúnico, que corresponde à psicografia. Então, para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médium. Então, naquele momento, desconhecia-se o fluido vital, desconheciam o nome médium. Então, só com o passar do tempo, minuciosos estudos que Kardec realizou, que ele conseguiu esquadrinhar, ele conseguiu separar o joio do trigo. Então ele viu, mediante os fatos, que podia existir, podia haver no ambiente 50 pessoas, mas mediante os fatos, mediante os estudos, ele chegou a uma conclusão que nem todos aqueles 50 eram portadores de fluido de efeito físico. Eles podiam ter outros tipos de fluidos, mas que não tinha nada a ver com o movimento das mesas dançantes e girantes. Não influenciava em nada. E ao mesmo tempo, ele descobriu que 50 podia ter aquele fluido de efeito físico, como ele descobriu que dentre aqueles 50, aqueles fenômenos espírita só acontecia naqueles salões graças à presença de uns 3, 4 médios, de uns 3, 4 seres dotados de fluido de efeito físico, que depois foram denominados médios de efeito físico. Médios de efeito físico. Então vamos supor 50 pessoas num salão. Apenas 3, 4, 5 os espíritos se utilizavam daquele fluido, daqueles 4, 5, vamos pensar assim. E os outros 45 eram dotados de outros fluidos, independente do fluido de efeito físico, mas que não passava esses 45 mediante aqueles fatos de espectadores. Isso Kardec conseguiu comprovar mediante os estudos. Agora, hoje em dia, também, então, essa pergunta ela tem um sentido, esse comentário tem um sentido duplo.
Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médios. Aí nós já reportamos ao presente, né? Então, o médio de cura, ele tem que ser dotado de fluido de efeito físico, o médio de desdobramento, o médio de psicografia. Isso tudo são dons mediúnicos. Tem pessoas que dizem assim, a minha mediunidade, eu tenho que desenvolver a minha mediunidade. Que desenvolver mediunidade o quê? Não existe negócio de desenvolver mediunidade, não. O muito que a doutrina dos espíritos nos ensina é educar os dons mediúnicos. Dom, como nós já explicamos aqui muitas vezes. Então a pessoa tem que educar a vidência, tem que educar a psicografia, tem que educar a psicofonia, tem que educar a audição e milhares de outros, centenas de outros dons, mas esclarecendo, como Kardec mesmo nos esclareceu no Livro dos Médios, que os dons, eles vão ao infinito. Não há como classificar todos os dons mediúnicos. Kardec classificou aqueles que encontram-se no Livro dos Médios de acordo com o nível evolutivo nosso, da humanidade. Nada além disso. Agora, quando nós evoluirmos e que mudarmos de nível evolutivo, é natural que outros dons amealharemos, né? Nós vamos amealhar outros dons, nós vamos conquistar outros dons mediúnicos e outras capacidades, mas aí já é outra questão devido ao nível evolutivo. Então, é necessário, né, o médium de materialização, por exemplo. O médium de materialização, se ele não for dotado de fluido de efeito físico, aquele fenômeno espírita ali de materialização não ocorre. Então, mas um fluido gera todos os fenômenos? Não. Um fluido não é responsável por todos os fenômenos espírita. Cada fenômeno espírita é um fluido, por ele é responsável. É aí que Kardec, nos estudos minuciosos, chegou a esta conclusão com o passar do tempo, né? Então, olha só, o número dos cooperadores em nada influi, tá vendo só? A não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Então, o que seria esses médios ignorados? Veja bem, ali naquele salão. Não, vamos partir para um outro lado. Existe, no Brasil mesmo já aconteceu, algumas reportagens
de residências que as pessoas deitadas, de repente, o colchão pegava fogo, a coberta pegava fogo e colocava todo mundo de vigília, né? Porque as pessoas pensavam assim: se nós deitarmos ali, nós vamos virar carvão, né? Nós vamos morrer, porque pega fogo, nós não podemos deitar nessas camas. Aí eles acharam que o problema era as camas, aí trocou as camas, mas continuou as camas pegando fogo do mesmo jeito. Então, levaram um padre para fazer um exorcismo. Se esse padre não sai, não sei se você sabe disso, aconteceu no Brasil. Se esse padre não sai de lá, dessa casa correndo, ele podia até ter morrido de tanta chibatada que ele recebeu. Porque a hora que ele chegou lá, que ele tirou aquela água benta, que começou a exorcizar ali, afasta demônio, afasta capeta, ele começou a levar chibatada para tudo quanto é lado do corpo. E às vezes você conhece a história aqui no Brasil, não faz muitos anos, não sei se 2022, não sei se vai fazer uns 15 anos, 18 anos. E no Brasil aconteceu isso. Nos Estados Unidos tem muitas histórias dessa, mas só que é interessante. Aquele padre saiu dali correndo, e conversou com a família ali e já levou logo a família para a igreja. E mesmo assim continuou a casa pegando fogo. Então o que aconteceu? De repente essa família foi abraçada por outros seres evangélicos e continuou pegando fogo. E sei que essa história vai longe. Às vezes você pode até saber, se lembrar dessa história. Até que um dia, essas pessoas, até então, eram médiums de efeito físico ali, ignorados. O que seria isso no bom sentido? Ninguém ali tinha noção que eram médios, que eram detentores daquele fluido de efeito físico. Ninguém ali tinha noção de que eles que estavam sendo os responsáveis, eles que eram os responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo ali. 50% eles eram os responsáveis. Se eles não existissem, aquilo não aconteceria. Então eles não sabiam que eles tinham aqueles dons, eles não sabiam o que era médium, eles não sabiam o que era fluido de efeito físico, eles não sabiam de nada. Eram totalmente assim, ignorantes assim, sem conhecimento de causa. Eles não tinham noção que eles que contribuía para que aquele fenômeno espírita, né, vamos dizer assim, ocorresse. Então existe tantas histórias. Então às vezes as pessoas, por exemplo, eu quando criança, 4, 5, 6 anos, depois já mais velho, né, com um pouco mais de experiência, é que eu vinha saber que eu ali na minha família, no nosso lar, em casa, eu era o único responsável, 50%, por aqueles espíritos realizar aqueles fenômenos espírita, aqueles fenômenos natural.
Porque eu era o único dotado de fluido de efeito físico. Enquanto minha mãe era dotada de outros fluidos, meu pai de outros fluidos, meus irmãos de outros fluidos. Mas eu era o dotado de fluido de efeito físico. Por isso aqueles espíritos, eles pegavam aquele fluido meu, manipulavam e realizavam toda aquela balbúrdia, né? Os zombeteiros, os brincalhões, os charlatões, né? Então, olha só para você ver. Então, às vezes as pessoas são médios de efeito físico, às vezes as pessoas têm aquela energia de efeito físico e não sabe. Entendeu? Agora, olha só pra você ver. Quanto aos que não têm mediunidade. Aí agora, nós temos que analisar aqui, ó. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade. Veja bem, nós temos que voltar a um item aqui agora. Por isso que o esmiuçamento é importante. Quanto aos que não têm mediunidade. Não. Kardec deixou dessa forma aqui para que pudéssemos raciocinar. Porque dizendo dessa forma aqui, as pessoas podem pensar assim, mas Kardec acabou de dizer que certas pessoas não têm mediunidade. Não. Ele de fato disse. Mas nós é que temos que raciocinar que nascido de mulher aqui na Terra, todo mundo é portador de mediunidade. Todo mundo é médium. Agora veja bem. Dons mediúnicos é diferente. Tem médios, tem pessoas, tem médios que os dons são mais ostensivos, outros menos ostensivos. Então, pensando-se da seguinte forma, você é médium, pronto, mas você é ostensivo 1%, enquanto a outra pessoa que está ao teu lado é ostensivo 2%, enquanto o outro é ostensivo 0,5%. Enquanto o outro é ostensivo 10%, 20%, 50%, 17%. Então existe a desigualdade até neste processo do ostensivo. Uns mais ostensivo, outros menos ostensivo. Então, como Kardec aqui disse, quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Veja bem. Veja bem. É o que nós acabamos de dizer agora. Os que não têm o dom mediúnico do fluido de efeito físico, né? A presença desses nenhum resultado produz. Então, por exemplo, acho que você entendeu, né? Não é uma questão de mediunidade, é uma questão de dom mediúnico, de dom do efeito do fluido de efeito físico. Então, tem 50 pessoas num recinto, mas 45 não tem o dom de fluido de efeito físico, não tem a faculdade de fluido de efeito físico. Então, esses nenhum resultado produz, que é tido por Allan Kardec aqui, quanto aos que não têm mediunidade, mas isso aqui é deixado por Kardec
para nós analisarmos. Vamos simplificar como seria dessa forma. Quanto aos que não têm dons mediúnicos correspondente ao efeito físico, a presença desses nenhum resultado produz. Então, se você não tem o dom mediúnico, correspondente ao efeito físico, a sua presença ali, entendeu? Não produz nada. A pessoa, às vezes, em vez de ajudar, está atrapalhando com pensamentos contrários. Porque o processo é sutil, é relativo, é complexo. E, além do mais, a pessoa não sabe que ele possui, até que ele estude bastante numa casa espírita séria, até que ele venha a trabalhar aquelas faculdades mediúnicas, até que ele venha a trabalhar aqueles dons para descobrir quais os dons que ele possui, porque cada dom mediúnico se utiliza um tipo de fluido, um tipo de energia, um número inimaginável de fluidos. Vamos para o próximo vídeo.